Amanhã vai acontecer um evento que pode fazer as criptomoedas dispararem nesse final de 2022. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou comentar sobre o gráfico do Bitcoin, vou comentar um pouco sobre o que andou acontecendo lá nos Estados Unidos, nas bolsas americanas, vou comentar sobre os eventos decisivos dessa semana e o que você precisa analisar para entender se o mercado vai mesmo subir nesse final de ano ou se vamos ter mais quedas. Também vou comentar sobre uma operação de trade que eu abri hoje, compartilhei na área de comunidades aqui do canal, vou compartilhar também algumas oportunidades que eu estou vendo, vou falar sobre a FTT, aquele problema que está acontecendo lá relativo à FTX, e também vou falar sobre o dólar aqui no Brasil. Então, se você quer entender o atual contexto do mercado e no que você deve observar, o que você deve prestar atenção para entender para onde o mercado vai, fique até o final. Bem, primeiramente eu peço encarecidamente que deixe o like aqui para dar aquela força, fortalecer o canal. Também peço para se inscrever no canal se ainda não é inscrito, assim você vai receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto. Também tem que ativar o sininho, tá, galera? E uma coisa, se vocês querem que eu analise alguma moeda, que vocês gostariam de ver uma análise gráfica ou talvez até de contexto dela, comente aí embaixo o nome da moeda que eu vou responder nos comentários. Eu não vou fazer um vídeo analisando a moeda, porque senão esse vídeo duraria muito, beleza? Bem, pessoal, então vamos lá, vamos aí falar da situação do nosso queridinho Bitcoin, que em termos de gráfico não mudou tanto nos últimos dias, tá? Quando a gente olha tempos gráficos maiores, né, gráfico mensal, semanal, a gente tem aquele topo duplo que ele formou ao longo de 2021, e o alvo desse topo duplo está ali na região dos 12 mil dólares, tá? Então, na minha visão, o Bitcoin está só esperando um motivo para ir buscar a região dos 12 mil dólares. Se a gente olhar aqui nos tempos gráficos menores, a gente vê uma formação de um triângulo simétrico aqui no gráfico do Bitcoin, tá? Triângulo, aliás, triângulo descendente, que é um padrão de continuação da tendência de baixa, tá? Ah, Tainan, mas rompeu o LTB, galera, não se apeguem a isso. O importante é que os topos estão ficando mais baixos, enquanto os fundos ficam na mesma altura, ou seja, quem que faz os topos ficarem mais baixos? Os vendedores, tá? Se eles estão mais fortes do que os compradores, eles não deixam os compradores empurrar o mercado cada vez mais para cima. Os compradores conseguem empurrar cada vez menos para cima, mas os vendedores conseguem empurrar sempre para aquela região dos 18 mil dólares. Isso mostra que os vendedores estão mais fortes e se eles conseguirem romper essa região que está sendo defendida aqui pelos compradores, é bem provável que o Bitcoin vá buscar o alvo desse triângulo descendente, que também está na região ali dos 12 mil dólares, beleza? Então, meus amigos, gráfico do Bitcoin nada bonito. Aqui eu estou falando de um gráfico diário, tempos gráficos maiores, as coisas aqui ainda demoram semanas, às vezes talvez na melhor das hipóteses dias para acontecer, tá? Mas a gente tem que olhar os tempos gráficos menores também para ver o que vai acontecer nas próximas horas, né? E olhando tempos gráficos menores, pessoal, sinceramente, esse gráfico para mim tá horrível, tá? O gráfico, ele não dá uma direção muito clara. Olha isso daqui, eu até comentei ontem que ele estava fazendo uma bandeira de alta no gráfico de 1 hora e que essa bandeira não era confiável porque tudo dependia de como as bolsas americanas iam abrir, tá? E aqui, tempos gráficos menores, difícil ver algum padrão, dá para ver uma bandeira de baixa, mas se de 1 hora para outra as bolsas lá dos Estados Unidos mudarem de direção, também muda aqui, tá? O alvo dessa bandeira de baixo que o Bitcoin tá rompendo aqui no gráfico de 1 hora está em 20.200 dólares aproximadamente, tá? Que foi aquela região de suporte ali que ele ficou na última semana. É bem provável que o Bitcoin volte naquela região, mas como eu sempre digo, tudo depende de bolsas americanas. E por falar em bolsas americanas, eu acho que muitas pessoas estão curiosas com o que está acontecendo hoje. Bolsas americanas subiram hoje quase 1%, o SP500 na casa de 1% de subida e o Bitcoin caindo 2%. Né? Muita gente está perguntando, Tainan, mas bolsas americanas não acompanham as bolsas, criptomoedas não acompanham bolsas americanas? Não necessariamente, tá, gente? A correlação não quer dizer que todo dia as duas vão fazer exatamente o mesmo movimento e tem um motivo para isso daqui, galera. Nós vamos ter um evento extremamente decisivo amanhã lá nos Estados Unidos, galera. A gente vai ter a eleição de meio de mandato, tá? Onde vão ser definidos quem vai controlar as câmeras do Congresso, governadores em 36 estados e outras disputas locais, tá? Então, meus amigos, amanhã é um dia que como se fosse aquela eleição. Aqui no Brasil, as eleições de governadores, elas acontecem junto com a de presidente, né? Câmara dos Deputados e Senadores também. Enfim, mas lá, galera, a gente vai ter uma eleição que vai estar definindo Senado e Câmara, e isso é muito importante, porque, galera, assim como aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, o presidente ele não governa sozinho, tá? Ele tem o legislativo ali do lado dele, que também é um dos poderes. E esse poder, galera, ele
pode mudar o equilíbrio do mercado, pode mudar o jogo, porque existem algumas coisas em jogo aí, tá? Há pesquisas aí que estão indicando que os republicanos, que é o partido do ex-presidente Donald Trump, podem retomar o controle da Câmara e do Senado. Tá? Eles podem passar a ter controle desses órgãos, o que faria, galera, com que o governo dos Estados Unidos pudesse congelar alguns gastos fiscais e déficits orçamentários que são historicamente altos. Desde a pandemia, os Estados Unidos vêm gastando muito para estimular a economia, gastos com questões até sociais ali, principalmente defendidas pelo partido do Joe Biden, tá, gente? Não quero entrar em política, só estou comentando, tá? E esses gastos são vistos como gastos muito exagerados, muito altos, talvez até desnecessários por muitos republicanos, e com eles controlando a Câmara e o Senado, pode ser que eles defendam o corte desses gastos. Tainan, o que isso tem a ver com Bolsa Americana? O que isso tem a ver com criptomoeda? É simples, pessoal. Se os republicanos conseguem impor um corte em gastos, uma diminuição nos gastos públicos, uma diminuição do déficit do orçamento dos Estados Unidos, eles podem fazer com que o rendimento dos treasuries, dos títulos americanos, caiam. Se o rendimento dos títulos americanos caem, né, que são os títulos mais seguros do mundo, isso faz com que ativos de risco se tornem mais atrativos. Tá? O que são ativos de risco? Bolsas, ações e também criptomoedas. Tá? Então, isso poderia proporcionar ao mercado um rally de fim de ano. Essa foi uma leitura, galera, trazida pelo Michael Wilson, né, que é um analista do Morgan Stanley. Ele previu a queda das bolsas em 2022, tá? Então ele acertou. Ele foi o que falou daquele possível rally de bear market algumas semanas atrás, se eu não me engano, lá no dia 17 de outubro, que eu até falei com vocês naquela segunda-feira, e o mercado até subiu, né? Ele falava em 4.150, tá? O mercado não chegou porque no meio do caminho a gente teve algumas mudanças, mas basicamente é isso, galera. Essa eleição pode fazer criptomoedas subirem, pode fazer bolsas subirem, dependendo de como o resultado vier, tá? Se vier republicano controlando as duas casas, aí, meus amigos, pode ser que o mercado goste, pode ser que o mercado suba, tá? Não sei se o mercado já precificou isso antecipadamente, tá? Mas de qualquer forma, vamos ver como as coisas vão decorrer amanhã. Um outro ponto extremamente importante que essa eleição de meio de mandato pode mexer, galera, é no preço do petróleo, tá? E isso não é bom pensando a longo prazo. Por quê, Tainan? Esse ano a gente está vendo o Banco Central dos Estados Unidos tentando controlar a inflação por lá. Né? A gente sabe que a inflação dos Estados Unidos é a maior dos últimos 40 anos e uma das medidas adotada pelo governo Biden para conter o preço do petróleo, né, que é a principal matriz energética e muito utilizada pela economia dos Estados Unidos, foi a venda de reservas estratégicas, tá? Não sei se vocês se lembram, no início do ano a gente teve o início do conflito lá na Europa, entre Rússia e um outro país lá, e o que aconteceu? O petróleo disparou, porque a Rússia é um dos maiores produtores de petróleo, ela passou a ser sancionada, isso diminuiu a oferta de petróleo no mercado mundial e, consequentemente, fez com que o preço do petróleo subisse. Mas, a partir de junho, né, o governo americano começou a vender uma parte das reservas estratégicas que eles têm lá para derrubar o preço do petróleo. E deu certo. O petróleo estava na casa dos $120 e chegou a bater nas últimas semanas atrás aí $85, 84. Então conseguiram derrubar o preço do petróleo. Isso ajuda a inflação porque todos os produtos que a gente tem e são consumidos no mundo e circulam dependem de petróleo também para ser produzido e até mesmo para serem transportados. Porém, galera, os republicanos eles são contra isso. Os republicanos acham que sim, a gente tem que controlar a inflação, mas cuidado, Biden, não vai vender as nossas reservas estratégicas que a gente pode precisar dela em um momento mais crítico, tá? Galera, olhem esse gráfico aqui que foi compartilhado no Twitter do Charlie Bilello. Ele mostrou lá, galera, que as reservas estratégicas dos Estados Unidos de petróleo estão no nível mais baixo desde 1984, galera. Então, isso é perigoso, isso é complicado. Alguns políticos podem não gostar disso, podem achar que caso eles precisem, eles não vão ter a quantidade de petróleo necessária para uma situação realmente crítica. E, galera, esse declínio foi de 33% das reservas de petróleo dos Estados Unidos, tá? É o maior já registrado.
Então nunca caiu tão rapidamente essa reserva de petróleo. Os republicanos, se dominarem o Senado e a Câmara, podem querer repor essas reservas ou pelo menos parar essa venda de petróleo das reservas estratégicas no mercado para conter o preço, e isso pode ter como efeito uma subida aqui no preço do petróleo, que agora está na casa dos $97, mas pode facilmente ultrapassar os $100. E lembrando, pessoal, a gente agora está entrando no período de inverno lá nos Estados Unidos, tá? Final de ano, verão aqui no Brasil, mas é inverno por lá. Geralmente, galera, quando você tem o início do inverno lá nos Estados Unidos, você tem um pico ali de subida no preço do petróleo, tá? Por quê? Porque o petróleo ele também é uma fonte de energia muito utilizada no aquecimento, as pessoas vão demandar mais energia no frio para aquecimento e algumas outras coisas, tá? E eu tô vendo um padrão gráfico, embora eu não goste muito, não seja fã de padrões gráficos no gráfico do petróleo, eu vejo aqui uma possível formação de um ombro cabeça a ombro invertido, tá? Que é um padrão de reversão de tendência, galera. Um padrão de reversão de tendência no gráfico do petróleo nessa altura do campeonato não seria bonito, tá? Se a linha de pescoço for rompida, em termos gráficos, tá? Aqui a gente está falando em termos gráficos, não estamos falando aí de fundamentos, mas o alvo poderia ser a região dos $120. Galera, imaginem se o petróleo sobe esse final de ano e vai para a região dos $120. Como que isso ia impactar a inflação nos Estados Unidos, tá? A gente viu ali em maio o petróleo subindo rápido com a chegada do verão dos Estados Unidos. A inflação dos Estados Unidos foi impactada, tá? Então isso pode acelerar a possível recessão e talvez até fazer o Fed ser mais duro. Então, muito cuidado com isso, mas isso aqui não traria efeito agora no final do ano, tá? Porque até esses dados refletirem nos índices de inflação, até essa subida no preço do petróleo bater um nível que incomode ali o bolso do consumidor americano, pode demorar alguns meses, mas isso certamente vai afetar. Então, meus amigos, olho nessa eleição amanhã de meio mandato, porque se os republicanos ganhar, o que dá para entender é o mercado pode subir no curtíssimo prazo, mas uma subida do petróleo nos próximos meses, início de 2023, pode provocar problemas maiores no mercado e talvez até quedas. Em termos de agenda econômica, para amanhã a gente tem perspectiva energética de curto prazo da Agência de Energia lá dos Estados Unidos. Isso acredito que não seja tão importante, tá? Mas para essa semana o dado mais importante, o dado que o mercado aguarda é o CPI, Índice de Preço ao Consumidor, lá dos Estados Unidos. Vai sair na próxima quinta-feira, dia 10 de novembro de 2022, às 10h30 da manhã, tá? Junto com os dados seguros, pedidos iniciais para seguro-desemprego. Então a gente deve prestar atenção. Às 10h30 da manhã da próxima quinta-feira, a gente deve ter bastante volatilidade no mercado, beleza? Nos últimos CPIs, galera, a gente viu a inflação vindo acima do que era esperado. E no dia, na hora, exatamente na hora em que saiu o dado, o mercado despencou nas últimas vezes, tá? Então, meus amigos, cuidado, vamos prestar atenção, porque se a gente tiver outro CPI acima do esperado, pode ser que o Fed dê 0,75 em dezembro, e isso o mercado não está esperando, galera. O mercado até então está contando com a possibilidade de o Fed dar 0,5%, tá? Essa é a maior probabilidade até o momento, só que isso pode mudar se a gente tiver mais um dado de inflação, como a gente já tem visto vários CPIs nos últimos 12 meses, acima do esperado. E sobre o CPI é isso, galera. E eu tenho que compartilhar com vocês aqui também sobre uma operação que eu abri hoje, tá? Postei na área de comunidades aqui do canal, tá? Quem não interage com o conteúdo aqui do canal acaba não recebendo essas notificações em primeira mão, acaba, quando vai saber, vai ver no meu vídeo ou bem depois, dias depois, né? Então, interaja com o conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho e comente aí embaixo para o algoritmo saber que você quer receber as notificações dos conteúdos que eu posto aqui em primeira mão e te passar sempre que sair alguma novidade, para o algoritmo te notificar aí no seu celular ou computador, tá? Mas enfim, galera, minha operação de trade que eu abri hoje. Hoje eu comecei a montar uma posição de trade na ADA Cardano, uma posição vendida. Como que é essa posição minha, galera? Basicamente, eu coloquei minha primeira ordem de entrada aqui em 41 centavos de dólar, tá? E a Cardano já pegou, então deixei uma ordem de venda aqui com 2,5% da minha banca, outra lá em 43 centavos de dólar, não pegou minha outra ordem, tá? Para ela pegar teria que subir, ainda não foi, e meu stop ficou em 44 centavos e meio, tá? 44,5, pessoal, quer dizer que é a fração ali de centavo, meio centavo, tá? Então meu stop tá mais ou menos por aqui, um pouco acima desses últimos topos, beleza? Porque eu considero que se a Cardano romper aqui para cima, pode ser que ela vá muito para cima e eu não quero me
manter posicionado na venda nela. Então, 2,5% em cada entrada, até agora eu já entrei com 2,5%. Meu alvo 1, galera, fica em 39 centavos de dólar, tá? Hoje a Cardano chegou a bater abaixo dos 40, mas não bateu exatamente 39, tá? Ela bateu 39 em algumas frações, então não bateu meu alvo. Meu alvo está perto desse último fundo aqui, que foi uma região de suporte. Então, se a Cardano cair e bater meu primeiro alvo, eu vou fechar 1/3 da minha posição short e vou descer o meu stop, que vai estar lá em 44,5, para o meu preço de entrada aqui em 41, para não correr o risco de perder caso o mercado suba, porque essa região aqui já foi suporte 2 vezes, tá? Se foi suporte e subiu, existe o risco do mercado resolver voltar para cima, eu não quero perder dinheiro, tá? Não vai ter como eu perder, porque meu stop vai estar no preço de entrada, eu vou ter realizado uma parte do meu lucro. Onde está meu segundo alvo aqui para Cardano, galera? Meu segundo alvo para Cardano se encontra na região dos 35 centavos de dólar, tá? Que foi ali aquele ponto em que ela bateu alguns dias atrás, algumas semanas atrás. Então a gente vê que a região de suporte, ela bateu nessa região e subiu. Então ali eu fecho mais 1/3 da minha posição, caso ela vá até lá, tá? E meu terceiro alvo fica lá em 21 centavos de dólar, tá? Que é o alvo aí desse triângulo. Aliás, o alvo desse triângulo é nos 20 centavos de dólar, mas como eu não gosto de deixar o alvo cravado, eu gosto sempre de fechar um pouco antes, eu vou fechar ali em 21, mais 1/3, tá? Essa é a minha posição de trade na Cardano. O Bitcoin deu uma oportunidade de venda no meu setup hoje, galera, só que eu estava dormindo de tarde, eu tive um dia complicado hoje e acabou que eu não vi, tá? E se já passou a entrada, eu não vou entrar atrasado, né? Infelizmente não dá para mim entrar bem depois, tá? Senão meu stop vai ficar bem maior do que eu estava esperando, beleza? Bem, então para o Bitcoin é isso, para a Cardano é isso. Comentar aqui também sobre a Ethereum. Tá? Ethereum, galera, gráfico dela tá meio estranho, tá? A gente tinha aquele ombro, cabeça, ombro, ela não foi buscar o alvo, subiu, voltou, enfim. Agora, se a gente der um zoom aqui no gráfico da Ethereum, a gente vê que há uma divergência, tá? A Ethereum parece estar perdendo força aqui, porque a gente está vendo um movimento onde ela está fazendo topos aí mais altos, só que ela não está com volume. No gráfico diário fica mais claro isso. O volume de negociação ele está diminuindo, galera. Volume de negociação diminuindo com o mercado subindo mostra fraqueza do movimento, tá? Então, se a gente tiver uma queda aí nas criptomoedas, no Bitcoin principalmente, nos próximos dias a Ethereum deve cair, mas não vejo aqui, não consigo ver aí algum setup para montar uma operação, tá? Porque ela não rompeu nada de muito significativo ainda. Alguns podem ver um ombro, cabeça, ombro aqui, mas é muito relativo isso, tá? Alguns também não gostam de ombro, cabeça, ombro inclinado dessa forma, enfim, acaba sendo complicado. FTT, pessoal, tem que comentar aqui sobre o token da FTX e o problema que aconteceu na FTX, afinal tem muita gente me perguntando, para quem não sabe, eu sou embaixador da FTX no Brasil, tá? E o que a gente teve aqui, galera? FTX bateu na região de suporte em que ela esteve ali no meio de 2021, tá? A região ali dos 20 dólares, 22 dólares, e ela está segurando. Ontem a FTT, o token da FTX, caiu após o CEO da Binance anunciar que estava vendendo as suas FTTs por risco de insolvência da FTX. Mas, galera, essa notícia, essa venda dele foi baseada em uma notícia que saiu e foi propagada aí pela CoinDesk, onde a própria CoinDesk assumiu que o balanço que eles estavam vendo da Alameda Research, eles não sabiam se ele representava todo o patrimônio da empresa, tá? Ainda ontem a Caroline, que se eu não me engano ela faz parte da Alameda Research, que é uma das empresas fundadas pelo Sam, ela veio a público falar, ela comentou que o balanço patrimonial é referente àquele que foi divulgado na reportagem da CoinDesk, é referente a um subconjunto de entidade corporativa da Alameda, e que eles têm mais de 10 bilhões em ativos que não estão nesse balanço, tá? Então, meus amigos, muito cuidado, porque existem essas notícias que aparecem de uma hora para outra. Eu não sei, não posso afirmar, mas talvez pode ser alguém tentando espalhar o mercado, tentando manipular o mercado, espalhando essas notícias para fazer alguma operação. Ou pode ser, sei lá, alguém tentando prejudicar a FTX mesmo, ou tentando derrubar, enfim. O mercado de criptomoedas no bear market está concorrido, as grandes corretoras estão disputando para ver quem vai dominar o mercado, e esses foods, essas notícias aparecem, tá? Infelizmente, é uma realidade do mercado de criptomoedas atualmente. O próprio CEO da FTX, o Sam, ele veio a público também no Twitter dele e publicou que a FTX tem as finanças auditadas e que às vezes pode demorar um pouco para ter a divulgação, mas eles são altamente regulamentados.
Ele também comentou que processaram milhares de saques em dólares, milhares de dólares em saques de criptomoedas ontem na FTX e que tudo certo, eles estão conseguindo honrar os saques, eles estão conseguindo fazer com que as pessoas, os clientes, retirem da FTX o valor que eles têm lá, tá? E na minha visão, galera, aí vai a minha visão pessoal, tá? Isso aqui é uma prova de fogo, tá? O CZ jogou isso aqui o CZ falou isso. O CZ é muito influente, muitas pessoas com medo sacaram da FTX, mas a FTX está mostrando aqui que ela é capaz de honrar esses saques, tá? Ela está ali pagando, né? Ela está devolvendo para as pessoas o dinheiro delas normalmente, e isso, na minha visão, fortalece a empresa, galera. Mostra que ela aguenta, tá? Porque se fosse uma corretora que está fazendo algo realmente errado, nesse processo aí de todo mundo sacando as suas criptomoedas, a corretora não aguentaria, tá? Ela travaria os saques, ela faria alguma coisa e isso não aconteceu. Ontem mesmo eu até saquei para verificar se estava tudo funcionando normalmente por causa de alguns relatos de algumas pessoas e meu saque ocorreu normalmente, tá? Então, meus amigos, é isso, tá? Eu acho que isso são rumores. Cuidado para você não sair perdendo dinheiro no mercado, porque esse tipo de notícia é chamada de FUD, tá? O tipo de notícia para assustar as pessoas, para fazer as pessoas venderem na baixa. E lembre-se, nós estamos no bear market, nós estamos na baixa. Se você comprou mais caro e está vendendo agora por medo, meu amigo, é justamente isso que baleias querem que você faça, tá? Então tomem cuidado com essas notícias, porque as notícias também são usadas para manipular os mercados, principalmente no mercado de criptomoedas, que é um mercado ainda não regulado. E voltando aqui para comentar rapidamente sobre a perspectiva para o token FTT, galera, embora seja embaixador da FTX, sou bem neutro e sou bem realista quando analiso qualquer token, tá? E olhando em termos de gráfico, galera, o token da FTX rompeu lá no dia 19 de agosto de 2022 para baixo uma cunha ascendente, que tem o alvo lá na região dos 17 dólares. Tá? Então a FTT, que está agora em 22 dólares, tem tudo para ir buscar a região ali dos 17 dólares nesse bear market nas próximas semanas ou meses. Tá? Então essa é a minha visão. Ela está segurando uma região de suporte, mas acredito que no ciclo natural do bear market, infelizmente, ela, assim como a maioria dos tokens e ações de empresas relevantes, tende a se desvalorizar, tá? E isso se não formar um topo duplo, né? Se não for buscar o alvo de um topo duplo que poderia ser bem mais embaixo, tá? Dá para ver também aqui a possibilidade de um topo duplo, e se ela formar esse topo duplo, o alvo dele estaria na região dos 7, galera. Tá? Então, sim, galera, eu vejo para a FTT possibilidade de correção, assim como vejo para qualquer moeda, e não por causa do evento que aconteceu ontem, tá? Mas sim por causa de questões técnicas, de questões do momento do mercado, do risco de recessão nos Estados Unidos, da diminuição de liquidez por parte do Fed e de outros eventos que impactam todos os mercados, beleza? Galera, outra moeda que eu tenho que comentar rapidamente aqui, eu tenho que falar sobre a CHZ, galera, as Chiles, tá? Penso que se os republicanos ganharem lá nos Estados Unidos e o mercado de criptomoedas subir, a CHZ é uma moeda candidata a fazer um movimento de alta, galera. Ela é uma moeda ligada aí à Copa do Mundo, né? Ela é ligada a um time de futebol, não diretamente à Copa do Mundo, mas o mercado está olhando muito para ela nesse momento aí de Copa do Mundo. E eu vejo aqui na CHZ a formação de um possível ombro, cabeça a ombro invertido, um padrão de reversão da tendência de baixa que ela estava desde março de 2021 para uma possível tendência de alta, tá? Então, caso ela consiga romper aquela região de 30 centavos de dólar, ela vai estar formando esse padrão ombro, cabeça a ombro invertido com alvo lá na região de $1 aproximadamente, então ela poderia bater o próximo topo, tá? Quais as condições para a CHZ conseguir bater nessa região e subir, né, e ter essa subida expressiva? Seria 2, 3 vezes, deixa eu ver aqui, seria uma subida aí na casa de aproximadamente 300%, tá? No bear market, o que precisa acontecer? Primeiro, a gente precisa que os republicanos ganhem para promover um rally de bear market lá nas bolsas americanas e assim dar mais alívio para o mercado de criptomoedas, trazer uma propensão dos investidores a se arriscarem e assim eles entrarem na altcoin. Outra condição é ela romper os 30 centavos de dólar. Se ela não romper, não vai confirmar esse ombro, cabeça, ombro invertido e logo a probabilidade dela buscar esse alvo vai ser pequena, beleza? Então é basicamente isso sobre a CHZ e a Matic eu tenho que comentar com vocês. Há mais ou menos uma semana eu postei um vídeo aqui no canal falando que a Matic rompeu uma bandeira de alta e que ela poderia subir ali em relação ao preço que ela estava naquele dia, quase 200%. E galera,
Eu ainda vejo isso, tá? Matic rompeu essa bandeira de alta, ela pode voltar na região do topo histórico, tá? A região dos 2,50 dólares, que é o alvo para Matic, é a região em que ela esteve ali nas máximas dela lá em maio de 2021 e também em dezembro de 2021, tá? Então o Matic pode subir e voltar ao topo histórico, mas precisa acontecer uma coisa, galera. A gente precisa ter estabilidade no mercado, a gente precisa que o rendimento dos títulos dos Estados Unidos caia, tá? Dos títulos de renda fixa, para os mercados se tornarem mais propensos a riscos e irem buscar ações e criptomoedas, que são os ativos de risco mais populares do mundo, talvez um dos mais, né? Mas são ativos aí que muitos investidores olham, tá? Em termos de gráfico, a Matic tem tudo para ir buscar aquela região e agora só falta isso. E acredito que essa eleição lá nos Estados Unidos amanhã, por parte dos republicanos, é importante e pode definir isso. Outra moedinha que eu tenho que comentar rapidamente é a XRP, galera. XRP parece estar formando um ombro, cabeça a ombro, tá? Aqui no gráfico diário da XRP, a gente vê a XRP subiu nos últimos dias aí em função de alguns boatos ali, de algumas notícias relativas à SEC, tá? Mas dá para ver aqui a possível formação de ombro, cabeça a ombro, um padrão que reverte aquela tendência de alta para uma tendência de baixa, tá? Se a XRP perder a região dos 40 centavos de dólar, ela vai estar confirmando esse ombro, cabeça a ombro e vai estar projetada na região de aproximadamente, vamos ver aqui, região dos 30 centavos de dólar. Tá? Então, perdendo os 40 centavos, a perspectiva para a XRP é que ela volte para aquela região de preço em que ela estava ali em junho, julho, agosto. Beleza? Então, essa é a perspectiva, cuidado com a XRP. Outra moeda que pode estar formando esse mesmo padrão é a Dogecoin, galera. No gráfico de 4 horas aqui, nós vemos que a Dogecoin parece estar formando cabeça e ombros também. A gente consegue ver o volume de negociação diminuindo aqui na Dogecoin, né? O volume de negociação aqui embaixo mostrando aí uma diminuição da força nessa subida e ela parece estar rompendo ali o suporte, tá? Ela está perdendo a região ali dos 11 centavos. Galera, Dogecoin rompendo os 11 centavos para baixo, o alvo tá ali na região dos 8 centavos, beleza? Então Dogecoin pode cair, pode dar um trade legal de short, beleza? Por enquanto eu só abri a posição na Cardano, porque eu não gosto de ficar com vários trades na mesma posição aberto, vários trades vendidos, porque se pega meu stop, pega vários stops de uma vez, eu acabo perdendo bastante, beleza? No mais, galera, tenho que falar também sobre o dólar, tá? Já tava quase esquecendo. Dólar aqui no Brasil. O que está acontecendo? O dólar subiu hoje. Rumores relacionados a quem vai ser o ministro da Economia aqui no Brasil, tá? Até então o mercado estava especulando que o Lula poderia fazer como fez no primeiro mandato lá em 2003, 2004, colocar o Meirelles, mas hoje saiu uma notícia de que talvez seja o Fernando Haddad. O mercado não gostou e o dólar subiu quase 2%. E minha visão, galera, como eu vinha falando com você, se o dólar rompesse a região dos R$5 para baixo, ele estaria formando um topo duplo com alvo ali na região dos 4,60 novamente, tá? Mas eu penso que agora, esse final de ano, vai ser toda essa especulação em cima de quem vai ser a equipe econômica do Lula, tá? Se for alguém mais alinhado com o mercado, pode ser que o dólar caia sim e o mercado comemore. Mas se for alguém que o mercado não vê como alguém que o mercado gostaria de ter ali governando a política econômica do país, alguém que possa sinalizar para o mercado que pode trazer uma política tipo a que ocorreu ali no último mandato da Dilma, né, com taxa de juros altas, se eu não me engano o primeiro também, e gastos públicos altos, pode ser que o mercado não goste. Taxa de juros alta faz o mercado de renda variável cair, pode diminuir o interesse aí, faz o mercado de renda variável perder investidores e pode ser que os investidores estrangeiros também se desanimem, tá? Então, a gente tem que prestar atenção nisso e eu acho que esse final de ano vai ser assim. Saiu notícia de que vai ser alguém legal, que o mercado gosta, o mercado vai basicamente comemorar, dólar cai. Se sair notícias ou rumores de que vai ser alguém que o mercado não gostaria de ver, mercado, dólar sobe, bolsa cai, tá? Essa é a minha visão. E no mais, galera, vamos aí acompanhar essa eleição lá nos Estados Unidos amanhã, porque isso é muito importante. Isso vai dizer pra gente para onde vai o Bitcoin, para onde vão as criptomoedas, se a gente vai para os 30 ou para os 12 mil dólares, beleza? Boa terça-feira, bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!